Ah, eu já tava ficando com saudade, viu, Gutinho? Eu tava começando a ficar com saudade do nosso programinha semanal. Pô, tá virando mensal o programa, pô? Pode não. Puta, verdade. Mas você tá melhor, né, Guto? Tá melhorzinho? Tô melhor, tô melhor, tô melhor, tô Ah, melhor. não, então foi explicando aqui pra minha audiência, pra nossa audiência, na verdade, né? Que a gente tava um pouquinho parado com reclamando de futebol aqui, porque a gente tava esperando primeiramente uma visita ilustre, como a do Celso Gomes aqui com nós hoje, e também o nosso Gutinho melhorar aí dessa sinusite, ô Guto, sinusite. É, mais ou menos a sinusite aí, que ontem me pegou pesada aí, mas graças a Deus tô novo, já tô novo, Ah, novo tô não, né? novo. Novo você não é Não, não. mais, esquece. Eu vou soltar a vinheta agora, meu parceiro, pra gente começar a nossa resenha. Estamos gravando! Esse é o nosso Reclamando de Futebol. Eu sou o Acácio Vaz, ao meu lado aqui está o Guto Oliveira, meu amigo, boa noite, meu querido. Boa noite, Acácio. Prazer aí estar aí com você aí. E mais um convidado para esse nosso programinha aí, querido, né? Quem que é? Quem que é o nosso convidado de hoje, Guto? Apresenta ele para nós, Pô, fala. Celso Gomes, grande zagueiro, jogou no meu time do coração, no Palmeiras. Não, na verdade esqueci, né? Eu, eu sou Ó o profissional, eu não tenho time de Profica. futebol. Ó o Eu sou Profica aí, profissional. ó. Eu sou, eu sou profissional, eu não tenho time de futebol aqui no programa, Entendi, viu, entendi, Celso? entendi. É o Celso Gomes, amigo nosso aí, joguei futebol com ele, brinquei um pouco com ele, com o maior prazer, né? E o Celso tem grandes passagens por alguns clubes aí de futebol de São Paulo, Excelente. carreira internacional também. Boa. E como eu falei lá na brincadeira, né? Ele era o filhinho do Leão também, né? Então, vai contar algumas Vai histórias aí explicar nossas pra aí. nós isso daqui, hein, É. Celso? Como é que é essa história aí? Boa noite, meu querido Celso. Obrigado por aceitar o convite de participar desse pequenino programinha aqui dos velhos reclamões, nosso reclamando de futebol. Boa noite, cara. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer pela oportunidade, né, Cássio, Guto. E, obviamente, o futebol tá sempre nos papos, né? Não pode fugir. Não pode. Né? O futebol está sempre enraizado aí no coração dos torcedores, sejam eles fanáticos ou não, né? Mas foi bom, eu fui obrigado a jogar futebol na minha vida, né? Ô, Porque louco. os meus pais, eles me obrigaram a jogar futebol, né? Desde pequenininho, não, você vai ser jogador, você vai ser atleta, vai ser atleta. Então, eu não poderia deixar de desapontá-los, né? Então, eu consegui seguir, tive a felicidade, né? Tive a bênção, né? De poder. E terminei, comecei na hora certa e terminei na hora certa, né? Caramba, Então, cara. Excelente isso daí, meu. Assim, geralmente a escolha dos pais colocarem o filho pra jogar futebol. Talvez seja pelo aquele vislumbre do jogador ganhar uma grana e tal, não sei o que. Era nesse pensamento também, os seus pais? não, porque naquela época não era tão, tão vantajoso financeiramente, né? Nós estamos falando da década de 80, né? Da década de Boa. 90, né? Muito diferente do que é hoje. Né? Meus pais, meu pai era de Ribeirão Preto, meu pai era comercialino, né? São Paulino, Opa! né? Minha mãe era corintiana fanática, né? Então era muito legal ver quando jogava São Paulo e Corinthians, os dois discutindo. Né? E a minha mãe jogou futebol também, né? Ô, louco! Então eles me deram tudo, né? Me deram tudo aquilo que a maioria dos bons jogadores que poderiam frutificar, né? Porque são de classe mais baixa, já tem com 13, 14 anos, tem que trabalhar para ajudar a família. Aham. Eu, ao contrário, né? Eu tive tudo, então não posso reclamar de nada. Então eu tive o apoio, né? O apoio para seguir. Né? Tanto que teve uma ocasião que eu entrei na faculdade de odontologia, eu era apaixonado por odonto, sempre quis ser dentista, e chegou no momento, eu com 19 anos, eu já profissional, né, pelo nacional da capital, Ah. e eu falei, não quero mais jogar futebol, né, porque eu quero estudar, porque eu não estava vislumbrando
uma prosperidade, uma felicidade de jogar. Até porque o futebol é meio complicado, né? Eu tinha carro na época, eu peguei um carro dos meus pais com 18 anos, mas eu não poderia treinar de carro, né? Eu tinha que ir de ônibus, né? Porque já havia comentários maldosos, né? Ó, filhinho do papai, filhinho da mamãe. É mesmo, velho? Olha Já isso. naquela época eu já tinha isso, né? E aí eu entrei na faculdade e foi a primeira grande decisão que eu tomei na minha vida. Eu tomei. Porque eu optava por fazer a faculdade, período integral, e eventualmente parar de jogar futebol, né? E desagradar meus pais, né? Entre aspas, ou continuar com o futebol, né? E frustrar um pouco, né? Aquele meu desejo. Mas eu tomei a decisão certa, né? Nem comecei a faculdade, fui para o futebol e não posso reclamar, não. O futebol me trouxe muitas coisas boas. Se não trouxe dinheiro, me trouxe muita cultura, me trouxe muitas viagens, né? Conhecimento. E isso a gente leva mais importante até do que o dinheiro, na minha opinião. E essa época aí, Celso, você tá falando assim, você saiu do Nacional e você ia começar a faculdade, mas aí você desistiu de fazer a faculdade e continuou no Nacional ou você já entrou num outro time? Não, eu estava no Nacional, eu fui profissionalizado no Nacional em 83, com 19 anos, né? E nesse sentido, né? Eu jogo futebol desde os 5 anos, né? Eu jogava desde os, né? Já há 14 anos eu já vinha no futebol, naquela rotina de futebol. Caraca! E o meio não me agradava, né? Naquela época o meio já não me agradava, né? Mas em Mas 83 eu fui profissionalizado, Ah, entrei na faculdade, eu sempre gostei de estudar, né? Nunca deixei o estudo, até porque também eu gostava e meus pais também exigiam. pô. Se eu tirava nota baixa, eu não ia treinar, eu não ia jogar, né? E então aí eu já era profissional, era uma decisão que ficou familiar, né? Dentro do âmbito familiar. E aí eu falei, não, eu vou agradecer, eu vou seguir o caminho dos meus pais, que eu fazendo eles felizes, talvez eu seja também. Né? E não me arrependi, não, eu falo isso, mas eu não me arrependi. Foi uma decisão, né? Eu até falo que foi uma decisão sábia, né? Fui abençoado, veio essa luz para mim, Aham. né? E eu já era profissional e aí eu continuei, né? Eu fiz a vestibular, mas é como se eu não tivesse feito. Continuei com a minha rotina dentro do futebol. Entendi, cara. Esse meio que você fala que não te agradava no futebol, por que, assim? Em relação a que não te agradava no meio do futebol? Eu acho que dentro do futebol, principalmente no amador, né? Antes de você chegar no profissional, você passa por muitas provas, muitas situações que você não coaduna, né? Então, o meio que você vive dentro do futebol, você tem que dançar conforme a música, Aham. né? Às vezes você tem que deixar de ser o que você é, né? Então, eu sempre gostei de estudar. Então, às vezes eu teria que, poxa, né? Não posso, eu não tinha com quem discutir, né? Uma matéria, discutir uma política, né? Caramba, velho, que louco Conhecimento, isso. né? Não dava para discutir, né? Então eu não me sentia à vontade, né? Então você ia para um jogo de futebol, então você ia viajar, você ia no ônibus, né? Não era uma coisa que agregava, né? Então eu estava lá mais pelo gostar, né? Porque eu sempre gostei de praticar o esporte, futebol principalmente, né? Mas o convívio ali, né? Em que pese não ser 100%, né, acabava deteriorando um pouco, né? Então acabava aquele prazer que você tinha, né? Ele ia acabando um pouco. Depois dessa decisão que eu voltei a jogar, teve uma mudança de ares, né? E depois, né? Eu saí do Nacional, aí eu fui para Sorocaba com o Écio Pasca. Não sei se vocês já ouviram falar desse treinador, né? Ele faleceu a questão de uns 6, 7 meses atrás, né? E foi ele que me deu a oportunidade, né? De me levar para o São Bento de Sorocaba, né? E ali renasceu, né? Porque era um novo ambiente, né? Era uma primeira divisão, Aham. né? E aí a coisa mudou um pouco, aí acabou tendo uma evolução na situação, né? Então depois dessa situação do São Bento de Sorocaba, né? A coisa ela melhorou um pouco mais. Entendi. Ô, Celso, eu lembro eu assisti São Bento de Sorocaba e Corinthians, eu fui ter um vestiário te visitar lá.
E é bacana, cara. Eu também lembro, e é legal falar do São Bento de Sorocaba, porque nesse ano, o Guto de 86 e 87, eu fui sócio do Indiano, conheci o Guto em 84, mais em 85, que foi quando eu fiquei sócio do Indiano, né? E o São Bento de Sorocaba, em 86, né? E 87, ele não perdia para time grande, né? E tanto que a gente chegou em 6º lugar em 86 e 5º lugar em 87, né? Naquela época o Campeonato Paulista tinha 20 clubes, era ida e volta. Era verdade. E eu falo que o Leão foi aposentado pelo Palmeiras num jogo em Sorocaba, né? Que o Edel fez um gol nele no meio de campo. Caramba! Depois desse jogo, o Leão parou, ele acabou se aposentando, né? E nós não perdíamos, né? Então a gente, né, ganhamos o Corinthians no Pacaembu. Esse jogo foi à noite, Guto? Foi durante Não, foi de dia, foi à Esse tarde. jogo nós perdemos 1-0, né? Acho que foi isso, não foi um jogo, foi um jogo pau a pau ali. Não, Agora eu não lembro quem ganhou, mas foi à tarde, foi no Pacaembu. Pô, que engraçado, o jogo de dia de semana à tarde, né? Nós perdemos 1-0 esse jogo, né? E foi um jogo bom, né? O time do São Bento era muito bom, né? Pois muitos jogadores foram para time grandes, né? Como o Dino Furacão foi para o Santos, né? Como o Abelha era o goleiro, né? O Abelha era o São Paulo, né? O time do São Bento era muito bom e muito unido, né? Então era um grupo muito bom, né? Então foram 2 anos de muita alegria dentro do futebol. Aí depois do São Bento, você já foi pro Palmeiras? Já não? Não. No São Bento, quando eu saí do São Bento, eu inclusive briguei com a diretoria, né? E, meus pais acabaram comprando o passe do São Bento, porque eles não queriam renovar, né? Nós tivemos uma discussão, inclusive quem negociava contrato eu não tinha empresário, né? Era minha mãe. Só que interessante. Boa empresária, hein? Boa empresária. Não, sem dúvida. Minha mãe era muito boa comerciante, né? E numa renovação de contrato, no final do ano de 87, a gente tinha um time já formado, uma espinha dorsal, né? Tinha o Mário Sérgio, que era do Santos, tinha o Paulo Robson, né? O Coruja, que era do Santos, tinha o Mazinho, né? Que jogou no Santos e depois ele foi para o Bayern de Munique, né? E todos eles renovaram e o diretor, o presidente, ele acabou encrespando comigo. Né? Não, você não vamos renovar. Mas aí também teve uma oportunidade do empresário, que ele queria me levar para a Europa, né? E aí ele falou, Celso, se você conseguir comprar o seu passe, você compra e eu te levo para a Europa, né? E aí foi feito, né? A minha mãe falou assim, então, numa das reuniões, a minha mãe falou assim, estipula o preço do Celso que eu compro. Aí o presidente falou um preço lá irrisório e minha mãe fez o cheque e deu para ele. Aí não teria mais como ele mudar de ideia. Caraca, bicho, você é louco. Então, isso foi em 87, né? No início de 88. Aí eu fui com o empresário para Portugal, né? Para Espanha, né? Acabei passando uma temporada no Cádiz, no sul da Espanha. E, em decorrência das campanhas de 86 e 87 no São Bento, um primo meu, ele acabou conhecendo o Fachina. O Fachina era candidato à reeleição no Palmeiras. E ele comentando com o Fachina que eu era o primo dele, falou, o Celso, eu era Celso Bauer na época. Celso Bauer, é verdade. Era Celso Bauer na época. E eu tive boas performances nos jogos contra o Palmeiras em 86 e 87. E aí o Fachina falou assim, então o Celso está onde? Ele está em Portugal, né? Então manda o Celso voltar, que o ano que vem, se eu ganhar a presidência, eu vou querer que ele faça parte da equipe do Palmeiras, nós vamos reformular, nós vamos mudar. O Fachina acabou ganhando a presidência do Palmeiras, e aí no dia 31 de dezembro de 88 eu já estava voltando para o Brasil. Né? Aí me representei, aí foi contratado o Leão, foi contratado o Neto, o Palmeiras tinha ido do Manga, né? O Palmeiras estava montando uma equipe bastante competitiva, né? E eu, né, acabei fazendo parte desse grupo aí de 89, de 89. Cara. Você ficou quanto tempo lá, Celso, no Palmeiras? 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Foi 89 e 90? E 90. Eu saí em março de 91. Legal.
Você jogava com o Edu também, né? O Edu também é daquela época também, né? O Edu tava, né? O Manja, Eduzinho. Não, Eduzinho, Eduzinho. Edu Edu Galdão. Galdão, Edu É, Galdão, Edu Galdão. é. Naquela época de 89 era muito interessante porque tinham aspirantes, né? É a verdade. Tinham aspirantes. Então, o Leão, de uma forma muito inteligente, até para ele poder controlar o plantel todo, né? Aquele que estava com o terceiro cartão amarelo, suspenso para jogar no time de cima, né? Era obrigado a jogar nos aspirantes. Né? Então, aqueles jogadores, né, que eu vou tomar um terceiro cartão amarelo, que eu não quero ir para Rio Preto, eu não quero ir para Catanduva, vou tomar um terceiro cartão amarelo para ficar em casa no final de semana, né? Aí nada. Aí era obrigado a jogar nos aspirantes. Mas é preliminar, né, o Celso? Era preliminar. É, Nós somos campeões, o Palmeiras foi campeão. tá. Caraca, velho. O cara era Então, brabo demais, né, velho? O Pereira, né, o Neto, né? Então, aqueles que não jogavam no time de cima, por suspensão, né? Não, vocês vão jogar no final de semana nos aspirantes. E o Neto era um cara difícil, assim, o Celso? O Neto, falar o que do Neto, né, gente? Mano, eu que eu vou te falar uma coisa, vou te confessar uma coisa. Eu me divirto demais com o Neto, velho. Eu acho ele muito engraçado, velho. Eu acho o Neto engraçado. Eu sou São Paulino, mas, mano, eu dou muita risada com o Neto, velho. Eu sei que ele fez umas bosta, né, durante a juventude dele e tal, não sei o quê. Eu acho muito engraçado, cara, esse personagem dele aí, velho. O Neto, joguei com o Neto. Aliás, o Neto ele me deve uma porrada, porque na época do Palmeiras ele jogou o primeiro semestre de 89 no Palmeiras, né? Porque no segundo semestre ele foi trocado pelo Ribamar naquela troca com o Corinthians. É. E o Neto ele não ficava muito em São Paulo, então ele treinava e ia para Campinas, né? Ou para Posse, né? Que é uma cidade próxima de Campinas. E ele sempre, eu era ali o mais bobinho, né? Daquela turma toda. Só me dá 15 reais aí, me dá 15 cruzeiros aí, e eu tava, né? Eu vou falar, não. Né? Então, se a gente for atualizar aí o dinheiro de 89 para cá, ele me deve uma grana, hein? Ô Neto, pô, Neto, paga o Celso aí, velho. Vou fazer uma hashtag paga o Celso. Não, pelo amor de Deus. Não precisa pagar, não. Pô, Celso, que da hora, velho. E o Palmeiras, assim, foi um time de coração pra você. O Palmeiras se tornou um time de coração pra você, não? Eu vou contar até. Eu tenho muitos amigos palmeirenses, né, que vão em estádios e eles até brincam, sabem. Eles sabem que o Guto até brilhou o olho, fi. Mas eu sei da história dele. Eu joguei no Palmeiras, né, e sou corintiano, né? Mas eu nunca perdi pro Corinthians jogando pelo Palmeiras. Caraca, bicho! Então, mas é gozado. E quando a gente, pelo menos para mim, quando jogava contra o Corinthians, a gente queria ganhar. Né? Não, eu quero ganhar mais, né? Eu quero, né? E eu nunca perdi, né? Foram 4 jogos no profissionais, foram 1 empate, foram 1 vitória e 3 empates, né? Entre amistoso e campeonato. E eu nunca perdi. E eu tenho amigos palmeirenses que eles falam, Celso, se você começar a tirar sarro aí, que esse negócio de não ter mundial, eu vou lá na Mancha Verde e vou falar que você é corintiano. Só vai atrás de você. E os caras pelavam, velho. Mas foi muito bom. O Palmeiras me deu uma bagagem muito boa. Né? Em 88 e 89, com o Leão, o Palmeiras, de 56 jogos oficiais, perdeu 5. Caraca, bicho! Perdeu 5 jogos. No Paulista, perdeu para o Bragantino, naquele fatídico 3-0. Que o Bragantino, né, foi o único jogo que perdeu no Campeonato Paulista. Aí fizeram a final caipira, né? Bragantino e Noroeste, que o mandava o Luxemburgo nasceu ali. Perfeito. Foi naquela, né? O time do Bragantino era muito bom, né? Mas o Palmeiras jogou em Bragança, perdeu de 3-0 e foi uma fatalidade, né? Eu poderia estar jogando até hoje que não ia virar o jogo, porque, né, foi um jogo muito atípico, né? E no Campeonato Brasileiro,
também teve uma situação muito engraçada, porque nós perdemos 4 partidas durante todo o Campeonato Brasileiro e caímos fora por uma manobra do Eurico Miranda. Né? Vocês devem lembrar do Eurico Miranda no Vasco. Opa, com certeza. Né? O Palmeiras precisava de 1 ponto nos últimos 2 jogos do Brasileiro, que era o jogo contra o Botafogo e contra o Corinthians, né? E o Palmeiras acabou perdendo os 2 jogos. E o Vasco acabou se classificando no lugar do Palmeiras. O Palmeiras perdeu um mando de campo, né, contra a Inter de Limeira, por causa de uma manobra do Eurico Miranda. Caramba, bicho, Né? olha E isso. aí a Inter estava disputando a Série A do Brasileiro naquela época. Histórias do futebol, hein? E o Palmeiras caiu fora, o Vasco acabou sendo campeão, ganhando do São Paulo, né, no Morumbi. Brasileiro, né? 90, né? Gol do 89. Sorato. 89. Gol do Sorato, né? Gol do Sorato. É que 90 foi o Corinthians, né? Em 90 foi o Corinthians. Brasileiro de 90 você jogou também, Celso? Joguei. Jogou? Joguei. O Leão caiu fora em 89, aí veio o Jair Pereira. O Jair Pereira. Né? Jair Pereira ficou o primeiro semestre, né? E depois o Jair Pereira saiu e veio o Tele Santana, né? Eu acabei treinando com o Tele Santana também, né? Foi meu treinador. E depois, no final do ano, o Tele saiu e aí o Dudu assumiu, né? O tio do Dorival Júnior acabou assumindo o Palmeiras. Mas no começo de março, né? No começo de 91, aí eu tive uma proposta, né, para jogar em São Carlos, né, estava subindo, e aí eu saí do Palmeiras e acabei indo para São Carlos. Cara, que... Ô Celso, eu não me engano, você não chegou a ir para o Japão? Foi em 93. Você foi para o Japão, né? Foi pro Japão. O Leão me chamou para jogar em 93. Falei que era filho. Eu sabia que era a história do Leão com ele. O Leão arrasta ele, né, velho? Mas você sabe que no Japão tem uma coisa interessante, né? O Leão me contratou e eu estava em 91. Eu disputei o Paulista pela São Carlense, em 92 pelo São José dos Campos, e em 92 e 93 o Benazzi me levou para o Taquaritinga, que tinha acabado de subir para a primeira divisão de São Paulo, né? E no segundo biênio de 93, o Marco Antônio era um zagueiro, né, que jogou comigo, inclusive no Palmeiras, jogou na Ferroviária, depois jogou no Corinthians também. Ele acabou quebrando o tornozelo no Japão, e aí ele ia ficar muito tempo parado, e aí eles fizeram a proposta para eu poder ir para o Japão. Então o Leão me chamou, o Leão me conhecia, né, pelo Palmeiras, e aí eu fui em 93, né, um pouquinho antes do meio do ano, final do primeiro semestre, eu fui para o Japão. E lá eu tenho a honra de dizer que eu detenho um recorde ainda no Japão. Caraca, sério? Que foram 9 jogos sem tomar gols. Legal. Eu cheguei num momento muito bom no Japão. O Sidmar foi o goleiro. O Sidmar foi junto comigo. Vocês lembram do Sidmar? Né? Sim. E aí foi contratado um zagueiro também, que durante muito tempo ele foi o melhor zagueiro da Ásia, né, que é o Kato. E no segundo turno do campeonato japonês, né, o Shimizu, ele, no primeiro turno, no Japão tinham 10 times, né? Então, cada turno tinha ida e volta. Né? Então, na primeira fase do segundo turno, que foram 9 jogos, né, nós ganhamos eu joguei 8 jogos, eu só não joguei o primeiro, e nós ganhamos os 8. E nesses 8, nós não tomamos gols. Então, é o recorde até 8, que foram 8 jogos sem tomar gols. Jogava eu, o Sidmar e o Edu Manga. Legal, Edu Manga. A Edu Manga foi lá, então, para lá, para o Japão também? O Edu foi também. O Edu foi primeiro do que eu. Você chegou a jogar com o Edu Manga aqui no Palmeiras, não? Joguei um semestre com ele. Tá. O Marangon você jogou também? O Marangon também, ele estava nessa... Joguei contra o Marangon. No Japão, inclusive. No Japão. No Japão. Nessa época aí, pelo que eu tô vendo, tinha muita gente, né, transacionando do Brasil pro Japão, né?
Tinha, não, então, pô, eu disputei em 93, foi o primeiro campeonato profissional do Japão, que eles chamam de G-League. Então tinha estrelas do mundo todo, né? Tinha o Lineker da Inglaterra, tinha o Ramon Dias, que hoje é treinador do Inter, ele estava em Yokohama Marinos, né? Tinha o Lidbarski, que jogava na Alemanha, jogando num time próximo de Tóquio. O Leonardo também, não era? O Leonardo que jogava no O São Leonardo Paulo. foi depois. O Leonardo foi depois. Ah, né? tá. Zico estava no Kashima. Zico. Né? Então foi o primeiro ano do campeonato japonês que teve essa alavancada. Né? E foi muito bom. Né? O Miller também foi para o Japão também nessa mesma época? O Miller foi para jogar no segundo semestre, ele foi para jogar em 94, né? Só que ele foi para o time do Gessérgio, era um time da segunda divisão. O Abilinho estava nesse time aí também, não estava? Quem? O Abilinho, o Abílio. O Abílio acho que foi nessa época aí também. Então, como o treinador era o Zé Sérgio, O Abílio estava nessa. Né? Eu acho que o Abílio, eu não me lembro, Guto, se o Abílio estava, mas eu acho que ele foi para o Japão, sim. Foi sim. Caraca, o Abílio, velho. O Abílio tava nessa. Ô Celso, que o Abílio, ele virou um personagem pra gente. Todo mundo fala do Abílio um pouquinho, né? E aí é das histórias dele, vocês que sabem, né? Muito bem, né? E aí a gente sempre fala que o Abílio jogava muita bola. Você sabe, né? Você jogou com ele, sabe? Joguei com ele no Indiano e a gente lamenta de não ter conseguido chegar no profissionalismo. Mas é aquilo que eu falei para você, Guto, né? O futebol, né? Ele não é um meio assim, porque nem sempre os melhores conseguem alcançar o resultado. É verdade. Mas ele foi uma exceção que não conseguiu, por quê? Porque talvez não estava no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Né? Caramba, mas que junção é essa dos deuses do futebol? Que o cara, ele tem que jogar muito e ainda tem que estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa. Meu Deus do céu, cara. E aí, Cássio, muitos craques que a gente conheceu e não chegou a ser profissional, mas cara craque mesmo. E quanto pé de rato, entendeu? Né? Tem outro jogando aí, ganhando 300, 400. Exatamente. Meu Deus do céu, cara. E principalmente hoje, que é a nossa maior reclamação, que eu tava falando, que eu tava resenhando com o Celso aqui antes de começar, que o Celso tava falando, né? Que ele, da época do futebol vistoso, futebol apaixonante e tal. Que é essa a nossa reclamação, né? Porque hoje, o que a gente mais vê hoje é os pés de rato ganhando um monte de dinheiro e não jogando nada, né, meu? Celso, no mínimo. Celso, no mínimo, você jogando hoje, você ia estar ganhando 500 pau por mês. Ah, fácil. No mínimo. Eu até brinco, porque veja, no meu tempo, né? Jogava Dario Pereira, né? Jogava Márcio Santos, né? Jogava Moser, Aldair, né? Aldair, né? Então, um pouquinho antes, né? Jogava Oscar, jogava Polozzi. Então hoje, né? Então, não, você vê o comparativo. O comparativo e comparar. Né? Assim, não, até tem jogador bom hoje. Eu sei que existe jogadores bons. A Europa, principalmente, está cheio de jogadores de alto nível. A gente pode falar de zagueiro, a gente pode falar do Thiago Silva. Talvez o Thiago Silva seja nosso melhor zagueiro brasileiro de todos os tempos, quem sabe? A gente pode colocar vários outros jogadores aí na discussão. Mas eu acho que antigamente a gente tinha uma quantidade maior, uma competitividade maior nas posições, né? A gente não tinha um lateral bom, a gente não tinha um zagueiro bom, a gente não tinha um atacante bom. A gente tinha um time, a gente tinha 3 seleções, velho, fácil no Brasil. 3. Absurdo. Não tenha dúvida. Absurdo. Tanto cara bom que ficou de fora da seleção. Esse é um pouco mais recente aí, o Alex ficou fora da Copa de 2002. Cara. É um exemplo, eu tô falando assim, mais recente, mas, pô, você vê a da época do Celso Gomes, aí ele falou 5, 6 zagueiros aí, pô, mas tem muito mais que tinha de zagueiro, pô.
né? Então, A pergunta que não quer calar, né? Hoje, por exemplo, não sei com o Ancelotti, mas os melhores jogadores são os convocados? Não tem empresário por trás? Não tem empresário por trás? Nossa, claro que tem, claro que tem. A CBF não é corrupta. Nós temos um presidente hoje que é de Roraima, né? O anterior, que foi deposto, ele era do Amapá, né? Protegido de Gilmar Mendes, né? Denunciaram ele, mas ele foi recolocado no cargo, né? Então, eu não vejo, né? Eu vejo assim, eu sou muito cético, né? Eu sou muito cético. Eu também Eu sou. não vejo o Brasil como candidato a ganhar qualquer tipo de coisa. Né? Também é. Porque o futebol começa ali, né? É ali que começa, né? A organização, até chegar ali com propriedade os jogadores que são convocados. Só que você não, lá na ponta você não vê. É que acontece, a gente deu essa questão da CBF ser desorganizada, isso já vem de anos. Mas a gente sempre conseguiu colocar jogadores bons, né? Então apagava um pouco essa história, né? Agora Mas acabou. Por que era bom, Guto? Porque os europeus evoluíram muito de 15, 20 anos para cá. Exatamente. Enquanto o Brasil não evoluiu e acabou decrescendo, e o Japão também. Se perguntar qual foi o melhor time que você jogou, né, eu vou falar que foi o time do Japão. Eu tinha 5 jogadores da seleção japonesa. Né? Então, assim, muita diferença. Né? Joguei no Palmeiras, o time que eu joguei no Japão era muito bom. Caramba, né? bicho. Tanto que nós perdemos o título, né? Aqui eu vou até fazer uma propaganda, né? Eu não me considero um jogador bom, excelente, eu me considero eficiente. Né? E aqui falo, o Shimizu perdeu o título japonês em 93, porque o Leão me tirou do time e colocou o Marco Antônio. Né? Porque nós estávamos com 8 vitórias na primeira fase do segundo turno, né? Aí parou durante um mês, porque o Japão foi disputar as eliminatórias da Copa do Mundo com os Estados Unidos e acabou caindo fora porque tomou um gol do Iraque aos 50 minutos do segundo tempo. E quando retornou o campeonato, faltavam mais 9 jogos e o Shimizu podia perder 4. Desses 9 jogos, o Shimizu podia perder 4, que ele ia ser campeão do segundo turno e íamos jogar contra o Kashima, o time do Zico, que foi o campeão do primeiro. E aí eu tive um problema com o Leão, né? Extra-campo, né? Aí ele me tirou do time, colocou o Marco Antônio, e isso abalou o time, porque não que o Marco Antônio fosse pior do que eu, não, ele até tinha muito mais vantagem do que eu, muito mais alto, cabeceava melhor, mas o astral do time caiu. O pessoal ficou triste da minha saída, e só podia jogar 3, então jogava o Sidmar, o Marco Antônio e o Edu Manga, né? Então, de 9 jogos, o Shimizu perdeu 5. Puta que... Caraca. Podia perder 4, né? Podia perder 4. O Guto poderia até perder, mas não acredito. O nosso time estava entrosadíssimo, sabe? O nosso time era muito bom, tinha uma amizade dentro de campo, né? E com a minha saída do time, isso acabou abalando emocionalmente o time, né? Então, quer dizer, ficou tanto que no ano seguinte eu voltei para o Japão, né? Eu fui contratado para montar uma escola de futebol no Japão e eu só não renovei o contrato por quê? Porque o Leão tinha mais um ano de contrato, né? Para 94. O Leão tinha mais um ano de contrato. O Shimizu não queria o Marco Antônio e o Shimizu me queria que eu renovasse. E o Leão queria o Marco Antônio e não me queria. Aí o São Paulo foi disputar o Mundial, né? E quem jogou super bem lá foi o Ronaldão. Lembra o Ronaldão? Lembro. Muito eficiente, ele jogou super bem. E aí o Shimizu não ficou comigo, não ficou com o Marco Antônio e contratou o Ronaldão. Caraca, Mas também não foi bem, tanto que o Leão foi mandado embora antes do término do contrato, né?
ventilou-se o meu retorno para o futebol, né? Mas aí eu já tinha parado, eu falei assim, não. Aí eu já estava fazendo a faculdade em São Paulo, eu já estava no 4º ano de Direito, né? E aí eu falei, não, eu já dei por encerrado e vamos encerrar por aqui, porque o que tinha que ser feito já tinha sido, né? Que ano foi isso, Celso? Cara, 94. Eu joguei em 93 e socorri em 94. 94, você tinha 30 anos? Você tinha 30 anos? Você vê só, 30 anos. 30 anos. Cara, E é gratificante porque eu ia assistir os jogos do Shimizu, né? Porque eu montei uma escola de futebol. Eu fui contratado por 2 empresários japoneses, né? Um que era diretor da Honda e o outro era o diretor de uma empresa que fazia cintos de segurança para veículos, né? E abrangia o mercado asiático quase que 70%. E eles me contrataram para que eu fosse o coordenador e fundador dessa escola. Né? Antes deles me contratar, eles vieram para o Brasil, saber meus antecedentes, saber o que era, aquele negócio todo. Né? E eu indo assistir os jogos do Shimizu, né? Aí eu ia, né? E é interessante que no intervalo eles me filmavam, né, nos camarotes e a torcida gritava o meu nome. Caraca, Celso, Então, que louco, velho. Isso não tem preço, né? Você ser querido num time, porque eu, graças a Deus, eu fui tudo bem, deu tudo certo, tem um nome lá, zelar, né? E isso era muito gratificante. Então, no intervalo, né, eles me filmavam nos camarotes, né, e a torcida, né, gritando, aparecia no telão, né, e a torcida gritando o meu nome. Tanto que essa escolinha também que foi montada na inauguração, ela começou com 300 alunos. Caramba, 300 alunos jogam de casa. A partir dos 5 anos de idade. Que legal, cara. Que Caramba, legal. que louco, né, velho? E lá os caras, assim, eu tenho a sensação que lá os caras investem mesmo numa coisa que eles acreditam que vai dar certo, eles investem mesmo. Eles são muito disciplinados e focados, né? O japonês, né, é um povo que também admiro muito. Aprendi muito no Japão, né? E quando o japonês gosta da pessoa, confia na pessoa, esquece. Se você mostrar credibilidade para eles, né, você tem tudo e muito mais. Tudo e um pouquinho mais do que eles podem. Verdade. Um povo correto, assim, um povo certinho, né? Eu aprendi lá não jogar lixo no chão, né? Aprendi lá o cumprir horário, né? Teve até uma história, velho, que eu trabalhei numa metalúrgica e teve um cara que foi visitar uma fábrica. Eu trabalhei numa metalúrgica que era como é que fala? Que tem vários países, né? Multinacional. Uma multinacional, exatamente. É. E a fábrica lá do Japão, o cara da área comercial, ele foi pra lá fazer um trabalho lá, enfim, né? E quando ele tava lá no Japão, ele foi pra empresa, ele tava hospedado na casa de um funcionário japonês de lá, né? E na hora de ir pro trabalho, eles entravam tipo, sei lá, não sei o horário, mas é tipo 9 horas da manhã. E eles foram lá pra empresa, chegaram tipo umas 8h30, 8h20 da manhã. Entraram no estacionamento. E aí o cara que tava no volante, ele foi e estacionou o carro longe da entrada. Aí o cara virou pra ele e falou assim, mas por que você tá estacionando longe, velho? A entrada é lá na frente, lá. Aí não, porque a gente chegou cedo. A gente pode estacionar longe, que a gente vai caminhar até a entrada. A pessoa que vai chegar mais tarde, mais em cima da hora, ela coloca ali perto da entrada. A lógica dele, né? A lógica dele. Quando E faz sentido, né, cara? Quando que o brasileiro tá pensando no próximo, né? Como ele chegou antes, ele pode andar um pouco mais, né? E o cara que chegou atrasado vai chegar, colocar o carro do lado. Mano, pô, sensacional, velho. Sensacional, cara. É outra pegada, é outra visão do negócio. Eu morei nos Estados Unidos, depois que eu me casei, a minha ex-esposa ela foi transferida para o Walmart, né? Uhum. E nós passamos 2 anos lá. E acontecia isso, né? Os próprios americanos também, quando chegava cedo, né? Eles deixavam o carro mais longe. Olha isso. Porque sempre tinha alguém que tinha algum problema, alguma coisa, para poder chegar no horário, mais em cima da hora, eles deixavam mais próximo da entrada das pessoas. É outra cultura, né? É isso que me deixa um pouco revoltado, porque eu tive a felicidade, né, de morar no Japão, morar nos Estados Unidos, eu morei na Europa também,
né? E nós estamos muito atrasados. Em tudo, né? Educação, principalmente em questão de educação. E isso me revolta um pouco, porque eu falo, poxa, eu não deveria ter conhecido, né? Porque se eu não tivesse conhecido, eu não ficaria revoltado, né? Imagino, eu sei. É passado. Quando eu falei que eu não ganhei dinheiro no futebol, mas eu ganhei cultura, né? Eu ganhei um conhecimento. E isso não tem preço, né? Se todo mundo não tem preço. E conhecer um pouco fora do Brasil. Hoje a advocacia, né, o direito e tudo mais que você exerce, a profissão, Celso, é alguma coisa envolvida com o futebol ou não? Não. Quando eu parei com o futebol definitivamente, né? Você não vai ser treinador? Não quero, né? Não é meu perfil. Até porque se eu for treinador de futebol, né? Não vai jogar com o cabelo penteadinho, não vai levantar o shortzinho, né? Então, quer dizer, não é uma coisa meio pessoal, né? Uhum. Então, não seria, né? Não teria essa condição, né? E aí eu me formei, eu já sou advogado há 25 anos, mas também estou parando, né? Eu sou civilista. Não, sabe? Você faz aquilo que te dá prazer, né? Nós estamos conversando aqui, vocês têm um podcast, né? Isso te dá prazer de você conhecer um pouco a história de cada um. Sensacional. Né? E o direito, né, hoje no Brasil, né, ele virou chacota. Né? Então, eu falo que hoje, eu não tenho medo de falar, não, né? Até porque eu já estou com 61 anos de idade, né? E brinco e falo, né? Porque eu sou muito ético, né, em tudo que eu faço na minha vida. Eu aprendi um legado dos meus pais, né? E hoje nós não temos lealdade no direito, né? Você pega advogados, né, que não merecem o mínimo de respeito. Caramba, triste. Nós temos, né, juízes, né, que hoje qualquer coisa, né, juiz, eu acho que juiz deveria ter uma profissão assim, né, nobre. Né? Cara. Mas são pilantras, tem juízes pilantras, né? E veja, eu não estou generalizando. Né? Claro. Então, eu estou enojado, tanto que hoje eu só advogo para amigos, né? Porque eu não tenho clientes, eu tenho amigos, né? Mas eu estou cansado, depois de 25 anos, né? É lamentável, eu tenho nojo do direito do Brasil, e principalmente da instituição, né? OAB, né? Essa instituição, para mim, é falida, né? Porque o Brasil passa por uma situação, nós já estamos saindo um pouco, né, do futebol, indo um pouco mais para o futebol, né? Tranquilo. E o Brasil se encontra, né, porque as nossas instituições hoje, elas estão todas voltadas, né? Mas você não acha, Celso, que assim é uma coisa mais geral? Porque assim, eu sou corretor de imóveis, né? E a instituição também do Cresce, que eu vejo, meu Deus do céu, cara, é muito ruim. Todo tipo de instituição, né, que presta esse tipo de serviço, que deveria dar um suporte para o profissional da área. Sei lá, eu tenho a sensação de que tá muito corruptível, sabe? Antes as pessoas, elas faziam as coisas, até mesmo que a gente tava falando de futebol, do advogado, do retor, do professor, de profissão. Parece que antes as pessoas faziam mais pela paixão da profissão, pelo amor da profissão, até mesmo pelo médico, cara. Pô, o tanto de médico que a gente vai... Eu tenho medo de ir no médico hoje, velho. Você tem toda a razão. E você tem toda a razão. Eu acho hoje que tem duas profissões hoje que podem acabar com uma família, né? O médico, né? Porque tem muitos incompetentes. Demais. Você vê, a nossa geração, eu ainda pego médicos bons, né? Mas a próxima geração, esses médicos que estão se formando, né? Que o Brasil tem a maior quantidade de faculdade de medicina do mundo, como direito também. O Brasil tem mais faculdades de direito do que todas as universidades do mundo inteiro. Meu Deus do céu. Né?
Então, eu cito médico e cito advogado, porque o advogado acaba com uma família. Né? Ele acaba mesmo, né? Acaba, ele pode acabar com o patrimônio de uma família. E o médico acaba com a saúde de uma família. Exatamente. Né? O corretor, né? O corretor, o que ele pode fazer? Né? Ele vai lá tentar vender o imóvel, ele vai tentar vender, se comprou, se vendeu, né? Vai passar por uma regulamentação de documentos para saber se é viável vender ou não. Né? Então, não tem tanto prejuízo assim. Né? Mas existe uma concorrência desleal, né, entre os corretores. Sim, né? não, e tem muito cara picareta também da área que te vende, vende uma coisa cheia de vício redibitório, né? Que você sabe o que é, né? Um monte de vício oculto. Se a pessoa compra, o cara esconde as informações. Meu, tem picareta em tudo quanto é a área que eu canto. mais gosto. A área que eu mais gosto é propriedade. Aí sim, hein? Então, eu até brinco que eu falo, gente, não vai comprar um imóvel como se você fosse comprar um celular. Você tem que tomar cuidado. Tem que verificar exatamente, velho. Né? Então tem que tomar cuidado. Né? Então, mas a experiência que a gente tem, né? São 25 anos. Né? Então, me deu muito prazer, porque o que eu gosto de fazer é de fazer justiça, né? De tentar equilibrar as coisas. Né? Eu gosto do certo, eu não gosto do errado. Em que pese o certo ser subjetivo, né? O que é certo para mim pode ser errado para você, né? Mas é complicado. Então, eu acho que médico e advogado, né, são as piores, porque pode colocar em risco, né, uma pessoa, tanto na área da saúde como na área do patrimonial. Mas você vai se aposentar então, Celso? Guto, eu já estou aposentado. Tá. Agora, eventualmente, se você chegar para mim e falar assim, eu estou precisando de uma ajuda, não tenha dúvida que eu vou pegar. Né? O que eu quero dizer é que eu tenho escritório, né? Eu tenho um sócio que é santista, né? Deve estar triste. Hoje ele está mais... Tá bravo. O José Ramos Jacopete, ele está mais cuidando da neta do que torcendo para o Santos. Né? Então, eu faço assim, eu trabalho muito pouco, lógico que tem hora que eu preciso, que acaba saindo publicações dos processos, eu tenho que dar sequência. Mas hoje, né, eu preciso do esporte, né? O esporte, para mim, eu tenho que praticar praticamente todo dia. Eu deixei um pouco do futebol, o Guto sabe disso, por causa do joelho, que eu não posso, né, estar jogando de forma rotineira o futebol. Mas hoje eu jogo muito beach tênis, né? Muito beach tênis, né? Mas eu não tenho o Renegade, nem tenho o Copa Stanley, tá? Boa. Você usa a blusa aqui, não? Você usa a blusinha por cima, pá. Faria Limes. Mas é um esporte muito bacana. Fiz muitos amigos, né? A gente disputa torneios no litoral, né? No próprio São Paulo a gente joga, né? E tem que fazer fortalecimento, né? Cuidar do joelho, cuidar do abdômen, né? 3 hérnias de disco. Né? Também tem a ordem que está rompida. O futebol é bom, mas ele traz sequelas. Né? É verdade. Mas você não estava jogando futebol, Celso? Você parou mesmo? Não, eu estou jogando muito pouco. Eu fui disputar esse torneio lá na AF, em Portugal, agora em setembro. Já tenho ano que vem na Espanha, né? Já estamos formados, já estou até pagando, porque a gente tem que pagar por mês, né? Para poder pagar. Mas o competitivo não é o mais importante, né? O mais importante é a resenha. Né? Em Portugal foram 1.500 pessoas. Caraca. Legal. No Brasil. No Brasil, né? Entre mulheres, entre familiares, né? Esposas dos atletas. Não, puto evento. Muito legal. Eu fui para Cancún, cara. Você conhece. Fantástico. Os caras tudo internacional, velho. O Rogério sabe fazer, né, o negócio, né? E se manteve, né? Sabe. Eu conheci ele esse ano, né? Eu não o conhecia. Né? O Rogério, eu jogava contra ele, ele jogava pela seleção do Pinheiros e a gente jogava pela seleção, a gente tem a mesma idade. E aí eu fui assaltado lá em Cancún, lá, me levaram o celular. Dentro do quarto. É mesmo, velho? Você estava dormindo comigo? Não, dentro do quarto eu fui tomar um banho. Na hora que eu voltei, não vi o celular. Falei, cara, que coisa. Os caras entraram pela outra, porque tinha a porta da piscina, né? Tipo aquela
a porta da piscina e a porta do corredor. Eu, porra, saí da piscina, só bati assim e fui tomar um banho. Na hora que eu voltei, falei, cara, meu celular, saiu deixando na piscina, eu procurei, eu lembrei, puta, eu pus pra carregar. Aí eu vi lá, não tava mais. Aí eu fui no hotel e não sei o que lá. Aí fui pra delegacia. México é corrupto pra caramba, lá os mexicanos são. Nossa, tiraram. É pior que Brasil. Acho que agora tá igual, não sei, né? Mas, meu. Aí, sabe o que aconteceu, cara? O Rogério pagou o celular pra mim, cara. Não, o Rogério é uma pessoa fantástica. Fantástica. Ele, ó, quando você vai, eu fui para Miami, aí eu fui lá para Miami, comprei o celular, aí ele falou, manda a nota para mim, tudo que eu deposito na sua conta. Pronto. Fantástico. Ô, Guto, você fala do México, né? Você fala do México. Quando eu fui para Cancún, eu fui para fiquei num resort em Cancún, e eu só tinha uma previsão de sair para ir para Tulum. E ali, Tulum, ele fica a 100 quilômetros de Cancún, né? Ou eu teria que pegar um ônibus de excursão para poder ir, ou pegar um carro para ir, né? E como eu não gosto muito de horário, esse negócio todo, você vai, eu gosto de você fazer e ficar livre, eu vou alugar um carro, né? Aí um brasileiro que estava no hotel falou, Celso, não aluga carro, porque eles vão saber que o carro é alugado, vai saber que é gringo, e vão te multar. Você pode passar certeza. Caraca, velho. Vão te parar. Não, você estava 80, então você vai pagar ou senão nós vamos guinchar o carro. Isso mesmo. Então me desanimou, então eu acabei não indo para Tulum. Isso. Eu cheguei, eu fui para... eu cheguei na cidade do México, acho que eu não lembro, acho que pro outro lado do aeroporto, tinha que pegar acho que um metrô, né? O aeroporto é tão grande que eu tinha que pegar um metrô pro outro lado. E aí chegou um cara lá assim pra mim e falou, eu te ajudo, me carregou mas eu tava perdido, né, meu? Eu carrego sua mala, eu te ajudo aqui, tal, me levou até onde que tinha que ir lá, cara. Aí na hora que eu falou, $15. Eu falei, mas a gente não combinou nada. O cara fez um escândalo, cara. E, pô, eu não tinha dinheiro na hora ali, cara. Trocado. Tava assim, trocado ali e tudo. Caramba, velho. O cara fez um escândalo. Olha, mexicano. Fiquei com uma raiva de mexicano nessa viagem. Na delegacia, os caras tiraram um sarro da minha cara. Fizeram uma... Sabe? Você via que os caras estavam assim lá... comendo uma pizza lá no delegado comendo a pizza e olhava para mim e fiquei 1 hora lá, não tinha ninguém na delegacia. Falei, pelo amor de Deus. No Japão, a gente ganhava o jogo às 0h15 no sábado e chegava na segunda-feira, a gente recebia o bicho, né? Recebia dinheiro, bicho, né? Então você recebia lá, né? O equivalente a ien, né? 4, 5 mil dólares, né? Caramba. Os japoneses deixavam o dinheiro no vestiário. Olha, mano. Deixava, né? Aí eu falava assim, gente, isso no Brasil... Esquece. Né? Brasil, então o pessoal deixava lá 1, 2, 3 semanas o dinheiro lá e depois... Caraca, velho, 2, 3 semanas, eu achei que você ia falar 2, 3 horas. Na final do jogo do São Paulo com o Barcelona, não, com o Milan, teve um brasileiro que foi com a gente assistir o jogo em Tóquio, nós pegamos o trem, né, o Shinkansen. E na volta ele esqueceu a filmadora no trem. Esqueceu a filmadora. Né? Aquelas portáteis que naquela época... Nós chegamos, ele chegou na casa dele, nós fomos num restaurante, um japonês ligou para a companhia, né, que administra os trens japoneses. No dia seguinte, a câmera estava com ele no hotel em que ele estava. Caraca. Outro papo. Tá maluco. É aí que você fala, né? Você viajou o mundo. Você não devia ter viajado o mundo porque você fica tão decepcionado com o Brasil. Não, ai. Pô, cara, estamos terminando, velho. Vai terminar, cara. Putz, Celso, puta papo gostoso. É esse papo que a gente quer, papo de boteco, trocar ideia. Só não deu nem tempo de a gente falar um comparativo do tipo de futebol de hoje, né? A gente não discutiu muito, né? Mas, demais, é louco. só um resumo, só fala assim, o que você acha do futebol de hoje? E você tem esperança no Brasil?
Ô, Guto, não. Hoje eu assisto a Premier League, né? Adoro o campeonato inglês, eu acho que é o melhor campeonato do mundo, na minha opinião, né? Em tudo, em organização, em qualidade, em gramados, né? Não tem gramado sintético, né? E isso vai para o Guto, vai para o Palmeiras do Guto, né? E não vejo. Eu acho até que não deve, né? Porque se ganhar, vai esconder como se muita coisa, né? Também acho. Então, eu vou torcer para a Copa do Mundo ano que vem para Portugal, né? Eu acho que é um time que a França também está bem, mas Portugal, porque eu acho que está jogando futebol bacana, eu acho que merece por merecimento. Né? Cristiano Ronaldo joga? Cristiano Ronaldo joga, pô. Eu acho que ele vai jogar. Vai jogar. Aliás, esse é outro cara guerreiro, né, meu? Não, para mim é o exemplo. Para mim, se tem um exemplo dentro do futebol hoje, chama-se Cristiano Ronaldo. Se o Neymar tivesse 15% dele, nossa, o Neymar seria, né, o ídolo do Brasil hoje. É verdade. Então, eu não assisto muito o Campeonato Brasileiro, né? Eu não assisto muito. Eu prefiro assistir basquete, NBA, né? Mas sábado ou domingo de manhã, eu gosto de assistir a Premier League. E o brasileiro, de vez em quando eu assisto. Meu irmão é São Paulino, sofre pra caramba também, né? Mas é muito ruim, né? Tem juízes, árbitros ruins, é muita reclamação. O juiz cai, o jogador cai hoje, ele começa a dar murro no gramado, né? Se fazendo de vítima, né? Então, eu acho o tempo, né? Os goleiros ficam fazendo cera, demora lá, cai, a bola foi para o escanteio, ele cai, machucou o ombro, né? Então, o futebol brasileiro precisa mudar, né? E com essa turma que está lá, não vai mudar. Enquanto não mudar, eu vou assistir o campeonato inglês, né? E de vez em quando, né? Nem seleção brasileira eu assisto, eu não perco tempo. Acho que vai cair aqui a ligação, vai cair. Você volta depois, ô Cássio? Só para falar o tchau. Só para falar o tchau. Vou colocar ele vai voltar o link, que vai cortar, a gente vai voltar só para falar o tchau. Pode falar o que você estava falando, depois a gente já finaliza já. Pode continuar, pode pá. Não, então é isso. Então, tudo aquilo que dá prazer pra gente, a gente vai. Quando ela deixa de dar prazer pra gente, a gente deixa de assistir, a gente deixa de participar, né? Então é isso. Então eu gosto do futebol inglês, né? Você pega jogadores que não reclamam, que não vai para cima do juiz, quando tem uma faltinha. Deixa, né, o juiz trabalhar, né? Deixa fazer o trampo, né? Deixa o futebol correr. Né? Então a gente perde um pouco, né, o prazer, né, de assistir, né? Mas o meu irmão assiste, mas quando assiste, meu irmão São Paulino, ele sofre pra caramba. Mas você não assiste nem do Corinthians, teu time, nem do Corinthians? Então, o Guto, teve Corinthians e Cruzeiro no domingo, eu não assisti. O último jogo que eu assisti do Corinthians foi com o Bragantino, que acabou perdendo. Jogou muito mal, sabe? Jogo, não tem vontade, não era, sabe? Só joga parece que na arena, né? Na Neoquímica Arena. Né? Tem muitos juízes, tem muitos jogadores ruins, né? Né? Nossa, eu sinceramente, cara, eu só assisto Palmeiras porque eu sou palmeirense. Porque é Palmeiras e tal. Mas puta, futebol brasileiro, eu não tenho prazer nenhum de ligar a televisão e ver qualquer outro jogo. Antigamente, eu assistia todos os jogos de futebol e, colocava Corinthians, Flamengo. Cara, eu adorava assistir futebol carioca, porque futebol carioca era o futebol mais bonito, né? Aquele toque de bola e tal, né? Mas nem isso, cara. Você não consegue assistir, não, né? eu já preferia... Eu preferia o futebol paulista do que o carioca, velho. Sempre preferi. Não, eu gosto. Eu tô falando que eu gostava também do futebol carioca. O futebol carioca é mais técnico. É mais técnico, né? Mais técnico. São jogadores mais habilidosos. Será? Ele é mais aguerrido. É mais aguerrido, É tipo um futebol espanhol com futebol inglês. Naquela época, futebol inglês italiano, exato. O paulista era futebol italiano, pegado, mas os caras sabiam jogar, tudo. E futebol espanhol, aquele futebol, cara, deixa jogar mais bonito e tal. Mas uma coisa que você estava falando, só para cortar aqui, que nem o Acaso viu, eu vi uma entrevista de um jogador falando que ele foi treinar na Europa, lá no coletivo, e, cara, no coletivo lá, toda hora o cara dava
uma pegada nele e o treinador falou, não, segue. Não, mas não é falta? Não, segue. Aí o cara lá tava aquelas puta ripada, que não sei o quê, segue, pode ir, não vou dar falta, vai embora. E apanhava, ele chegou, ficou revoltado, né? Foi falar com o técnico, porra, meus caras me bater, você não vai parar o jogo e tal. Falou, ó, isso aqui é pra você acostumar, quando você for jogar e apanhar no jogo normal, você não ficar reclamando. Então você já tem. É falta, claro, mas você já fica acostumado. Então o cara já pega. É mania de brasileiro, É cara. O outra brasileiro tem uma mentalidade, né? outra mentalidade. Que é, sabe, então. Eu não lembro quem foi. É o cara da antiga, tá? Não é coisa nova, mas foi uma explicação que falei, pô, é verdade, né? O brasileiro tem uma mania muito, sabe, de reclamar. O Neymar, eu adoro o Neymar, mas o Neymar foi um desses caras que faz Ah, essas 2018 coisas aí, virou né, meme, cara? né, velho? Virou 2018 virou meme, né? meme. Então, O Guto, tem duas coisas interessantes que eu gosto. Você sabe que teve um lance, vocês devem lembrar, do Rodrigo Caio contra o Corinthians, que o Fair juiz play. equivocou. Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio foi lá. Ó, eu tô falando, eu tô arrepiado, né? Não, verdade. Ele se queimou com a torcida, É, mas, cara, foi nobre, muito nobre. foi nobre. Você não pode ganhar um jogo, custe ao que custar. Você tem que ganhar por merecimento. Boa, Né? é isso. Né? Esses dias eu discuti, nós estávamos discutindo, conversei com dois argentinos, a gente estava discutindo. Ninguém vai falar aqui depois eu volto para o Rodrigo Caio, né? Que foi o jogo, que foi o lance com o jogo do Corinthians. Né? Foi com o jogo. Que ele pisou e tudo mais. 3 rodadas depois, o Jô fez um gol de mão contra o Vasco. Né? E não falou Foi nada. bem notório isso aí. Bem notório. É hipócrita, né? Eu não gosto de pessoas hipócritas. Mas então, o Rodrigo Caio, para mim, ele subiu num conceito para mim, porque jogava muito, né? E pelo caráter dele, né? E voltando para o argentino, são situações. Aí eu faço uma pergunta para vocês dois. Agora sou eu que vou fazer uma pergunta para vocês dois. Se o Maradona, na Copa do Mundo, se ele chegasse para o árbitro e falasse assim, olha, foi de mão, você não acha que ele ia ser muito mais venerado do que com o título mundial? Eu também, é verdade, viu? É verdade. Não sei se... As pessoas idosas, né? Porque a gente está jogando no mundo. Pessoas tem esse lado. Tem esse lado, viu, Celso? Porque eu vejo de um modo geral que a La Mano de Dio, né, do Maradona, virou um símbolo de malandragem e tal. E que o pessoal até endeusa. Pô, o cara era gênio até pra ser malandro, sabe? Tipo assim. E a água benzida, né? A água benzida do branco lá também. O branco. Então. O futebol não é malandragem. Né? Pode ter um pouquinho, mas sem essa de você levar uma. Né? O futebol é meritocracia, é competência. Né? Eu acho. Sim. Não, tem que ser. Né? Eu, por exemplo, estava comentando antes. Eu fui disputar esse torneio em Portugal, né? E foi a primeira vez. E o Cereto apitou. O Cereto apitou. E ele assim, ele estava deixando passar algumas faltas. Nós jogamos o primeiro jogo, foi contra um time dos Estados Unidos, mas só tinha venezuelano. Os caras mais acertavam a perna do que acertavam a bola. E o Cereto deixou o jogo correr, né? E nós perdemos um jogador, porque o cara deu no tornozelo dele, ele saiu na hora, né? E nem falta ele deu. Caramba. Teve um momento do jogo, eu falei, Cereto, olha lá, ó, vai lá e dá uma olhada no tornozelo, né? Do Wellington, né? Pô, é falta, você não deu nem amarelo, né? E eu não faço falta. Né? Se alguém chutar a bola, pegar no meu pé e o juiz ficar em dúvida, eu vou falar, pode dar escanteio que pegou no meu pé. Eu sou assim, não vou mudar. Né? E aí nós ficamos, eu falei, Cereto, Celso, você está falando demais. Eu falei, Cereto, né? Mas você fez falta lá. Mas se eu fizer falta lá, você tem que dar. Só que você tem que apitar direito, pró ou contra. E no intervalo,
Ele chegou para mim, porque nós chegamos a conversar, tudo numa boa, nada, né? Aí no intervalo ele chegou para mim e falou assim: você sabe que eu posso te dar um amarelo? Eu falei, mas por quê? Porque você está jogando de corrente. E eu tinha lido o regulamento e você não podia jogar com corrente. Aí eu cheguei para ele e falei assim: ô Seretor, me dá um amarelo porque eu mereço. Né? E fui tirar a correntinha para levar no banco para tirar, porque eu estava errado. Né? E ele não me deu um amarelo. Peidou. Aí eu falei assim: ô Seretor, cumpra as regras. Contra ou a favor. É Eu não simples. sou contra você me dar um amarelo, porque você estava com a razão. Né? Então, são coisas que não pode. Hoje, no futebol, você não pode ser honesto. Né? Por isso que eu admiro o Rodrigo Caio pelo que ele foi, pelo que ele fez, né? Porque ninguém faz. Porque tem que sofrer represálias da torcida e tudo mais. E você vê, né? O Rodrigo Caio hoje ele tá de assistente do Davi Luiz e, cara, ele tem ele é um cara bem culto, ele sabe transmitir, né? Então é um cara que vai ser um bom treinador ali também, né? Então, assim, o cara, né? Então o cara é um diferenciado, é um diferenciado. Ele tem uma família, tem uma estrutura, né? Exatamente. Exatamente. Pô, cara. E foi ídolo do Flamengo, cara. Ganhou. Teve muitas contusões, né? Mas foi ídolo, pô. Ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro. Mas, ô Celso, cara, o papo foi muito bacana. Agradeço mesmo a oportunidade de falar com você, de você contar um pouco da sua história. Nosso programa Velhos Reclamões é exatamente isso. É o papo de boteco, trocar ideia. É coisa que a gente gosta de conversar, que é futebol, né? Sempre com ética, né? né? Mas é isso, cara. Futebol o programa é isso aí e você tem esse perfil de trocar essa ideia mesmo, é gostoso. E obrigado, viu? Isso. Não, obrigado a vocês pelo convite. Desculpa de não ter sido a semana passada, que eu fiquei sem internet aqui durante 4 dias. Tranquilo. E se eu te contar, vou te contar um parênteses aqui, tá? Aí você, com o negócio da internet, aí se foi 2 dias, né? Deu problema, né? E teve outro dia aqui também. Eu fui melhorar a internet. Trocaram um monte. Aí ontem eu falei, puta, vamos gravar com o Celso. Aí eu fiquei ruim pra caramba. Eu falei, puta, falei, meu, tá agorando um negócio de gravar com o Celso e o Celso tá achando que eu não tô gravando. Cara, 5 minutos, por isso que eu atrasei. 5 minutos antes de gravar, com essa pagou tudo aqui em casa, deu um pau aqui. Eu falei, caramba, justo hoje com o Celso tem alguma coisa que não quer gravar. Mas saiu o programa. Saiu, deu certo. Celcinho, cara, obrigado também. Adorei o papo, foi muito legal, muito gostoso. A gente não falou só do futebol, isso é muito legal, porque aí a gente aborda muitos outros assuntos, a gente vai para umas outras áreas, né, outros braços aí da conversa, muito bom. E a gente precisa fazer uma parte 2, possivelmente aí, mais pra frente. À vontade. Vocês, a hora que vocês acharem pertinentes, vocês me falam, né? O Guto teve o contato aí, a gente pode ter o segundo tempo sim, não tenha dúvida nenhuma. Tem muitas coisas para falar, né? O futebol ele é contagiante, né? Muito. E hoje, alguém assistiu a Champions League hoje? Não, hoje não, hein? Hoje não. É que eu sou mais vagabundo do que vocês. Né? Eu já estou de férias, eu só trabalho de manhã. Né? Então, ontem e hoje é Champions League, né? Então, eu assisti os jogos lá e tudo mais. Hoje foi quem, Celso? Hoje foi quem? Hoje jogou Bayern e Arsenal, os dois que estavam liderando a Champions League, né? Estavam 1-1, né? E eu acho que terminou 1-1. E o time que eu adoro, que eu gosto de jogar, que eu gosto de ver, até pelo clima do estádio, é o Liverpool, né? E o Liverpool perdeu de 4 hoje em casa para o PSV. O Real Madrid ganhou, né? O Real Madrid ganhou do Olympiacos, acho que também de 4-1. Acho que o Benzema, acho que fez 3 ou 4 gols, né? Então isso dá prazer, né? A Champions League dá, você escolhendo os jogos lá para assistir, você dá um prazer enorme de assistir, né? Excelente. Então, aí tem Corinthians e Botafogo domingo, mas eu não vou perder meu tempo. Aí esquece. Cara, muito obrigado. Pra quem assistiu o programinha aí, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar um like e um comentário aí.
E dá uma sugestão. Quem que você quer ver aqui no Reclamando de Futebol? Deixa uma sugestãozinha aí que o Guto vai atrás. Tá bom? Um beijo, gente. Valeu mais uma vez, mais um programinha pra nós. Celso, mais uma vez, obrigado. Fique com Deus, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Com vocês. Valeu.